aplicáveis. E há a primeira alteração à Lei 41/2015, 3 de junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade de construção. Na Conferência de Líderes de hoje foi agendado para dia 4 de maio o debate resultante deste veto do Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, este ponto este ponto não tem tempos e vamos entrar na marcação do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 822/13, concretização da segunda fase da revisão do regime de reformas antecipadas por flexibilização, eliminando a dupla penalização aos 63 anos de idade para os pensionistas com longas carreiras contributivas. Para abrir o debate, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há dezenas de milhares de pessoas com os olhos postos no debate que hoje fazemos e nas escolhas e decisões que vamos tomar. A questão das reformas e das pensões é uma das mais delicadas. O valor da reforma reconhece o trabalho de uma vida. O valor atribuído no momento da reforma é definitivo e, pela própria lei, não será nunca objeto de recálculo. A reforma atribuída fica para o resto da vida e determina as condições de justiça e de dignidade no dia-a-dia. Os pensionistas e os reformados foram particularmente atacados durante os anos da austeridade. Com as regras do PSD e do CDS, sofreram todo o tipo de cortes. Por um lado, a idade da reforma passou a aumentar todos os anos. Por outro, o cálculo do chamado fator de sustentabilidade foi alterado. Em 2011, ele significava um corte de 3%. Em 2015, ultrapassava já os 13% e este ano vai em 14,5%. A combinação destas duas alterações, idade da reforma e corte de sustentabilidade, conduziu a uma dupla penalização nas reformas antecipadas. Como a idade legal da reforma aumenta a penalização por cada mês de distância entre a idade legal de reforma e a idade que o trabalhador tem no momento em que requer a pensão. É essa penalização de 0,5% ao mês, ou seja, de 6% ao ano, acrescenta-se depois o fator de sustentabilidade. E como se não bastasse, PSD e CDS cortaram ainda as bonificações que os trabalhadores tinham, corroendo as bonificações pelas longas carreiras contributivas que havia até 2012. Tudo somado, houve trabalhadores que, ao fim de uma vida de descontos, tiveram cortes de mais de 50% no valor da sua pensão e ficaram condenados a receber até ao fim da sua vida uma pensão abaixo do limiar de pobreza. No final de 2015, mudou o Parlamento e formou-se uma nova maioria também para mudar a política para os pensionistas. Por acordo com o Bloco de Esquerda, foi descongelada a lei que determina a atualização automática das pensões. Foi o descongelamento e até o alargamento dessa lei que levou a que fossem aumentadas em 10 euros as pensões de 600 euros ou que fossem aumentadas em 14 euros as pensões de 850. Em 2017 e em 2018, a maioria parlamentar aprovou ainda uma atualização extraordinária para que as pensões com aumentos abaixo dos 10 euros tivessem um complemento a partir de agosto. Fizemos também em 2017 uma atualização extraordinária do valor do complemento solidário para idosos, que voltou a subir este ano, para voltarmos a trazer para dentro desta prestação de combate à pobreza os 70 mil idosos a quem o PSD e o CDS cortaram este apoio. No orçamento de 2018, incluímos o complemento de pensão para os lesados do Mota Soares, os pensionistas condenados à pobreza pelo CDS-PP e que não tinham sequer acesso ao complemento solidário para idosos. Com a aprovação desta proposta do Bloco, 8.100 lesados do CDS já foram notificados para receber o complemento. Por razões de justiça social,
o Bloco de Esquerda tem defendido sempre o direito à pensão de reforma sem penalizações aos 40 anos de trabalho ou aos 65 anos de idade, sem prejuízo dos regimes especiais de desgaste rápido. Este princípio, que deveria vir acompanhado com a diversificação das fontes de financiamento da segurança social por via do contributo das empresas de capital intensivo, permitiria valorizar as longas carreiras contributivas e seria um aspecto essencial da distribuição do emprego e do combate ao desemprego jovem. Nesse debate com o Governo, não chegamos a acordo sobre este princípio, nem sobre a necessidade de travar o aumento anual da idade de reforma. Mas chegamos a acordo com o Governo sobre 3 matérias muito importantes. Primeiro, a necessidade de reparação a quem foi forçado ao trabalho infantil. A concretização deste compromisso aconteceu com a aprovação da Lei das Longuíssimas Carreiras Contributivas, que acaba com todas as penalizações para quem peça reforma antecipada e tenha 48 anos de descontos ou 46 anos de descontos e tenha começado a fazer esses descontos antes dos 15 anos. O segundo aspecto que acordámos com o Governo diz respeito à necessidade de compensar quem trabalha desde cedo, valorizando quem tem 40 ou mais anos de descontos. A proposta do Bloco é que se antecipe a idade legal de reforma em 1 ano por cada ano a mais, para além dos 40 anos de descontos. Pelo seu lado, o Governo defende uma solução que oscila entre os 4 meses e os 7 meses de antecipação por cada ano, além dos 40 anos de descontos. São diferentes respostas, mas com acordo de princípio. O terceiro aspecto acordado é a necessidade de acabar com a dupla penalização resultante do corte de sustentabilidade de 14,5% a todas as pensões antecipadas. O Bloco queria terminar este corte em 2017 e o Governo propôs-nos um ponto de encontro entre a nossa posição e a sua, que passava por fasear o fim deste corte em 3 anos. Em 2017, o corte desaparecia para quem começou a descontar quando era criança. Em janeiro de 2018, desapareceria para quem tivesse 63 anos de idade e aos 60 tivesse já 40 anos de descontos. E em janeiro de 2019, desapareceria para todos os restantes pensionistas, eliminando-se definitivamente esse corte da lei portuguesa. O debate que hoje aqui trazemos é sobre a concretização deste terceiro compromisso, formalizado em maio do ano passado, sobre a segunda fase da eliminação do corte de sustentabilidade. Apenas sobre isso. Porque é que este corte de 14,5% tem de acabar? Desde logo, porque é ilegítimo. Quando foi criado o chamado fator de sustentabilidade, a idade da reforma era fixa, 65 anos. O chamado fator de sustentabilidade aplicava-se a quem se reformasse aos 65 anos, fazendo repercutir o efeito do aumento da esperança média de vida no valor da pensão. Se a pessoa quisesse trabalhar para além dos 65 anos, podia continuar a trabalhar mais uns meses e anulava esse corte. Mas desde 2013 que não há uma idade fixa da reforma. A partir desse momento, o tal corte de sustentabilidade passou a ser uma dupla penalização sem qualquer fundamento nem legitimidade. Nisso, Bloco de Esquerda, PCP, PS e Governo estão de acordo. O fator de sustentabilidade é ilegítimo, não tem fundamento e tem de acabar. Por isso, quando nós aqui discutimos o fim deste corte, não estamos a debater uma benesse que o Governo escolhe dar ou não em função dos seus cenários económicos ou das imposições do Ministro Mário Centeno. Não. Todos os parceiros concordaram que o corte é ilegítimo. Por isso é que é tão importante concretizar este compromisso e acabar com esse corte durante esta legislatura. Foi isso que foi acordado entre o Bloco de Esquerda e o Governo. O que nos diz hoje o PS sobre isto? Que quando se comprometeu com o faseamento em maio de 2017, não sabia o que ia acontecer até ao final de 2017, nem podia prever o valor da atualização das pensões em 2018 e a despesa correspondente a esse aumento. Tudo isso é verdade. Mas o facto do país ter crescido mais do que o esperado é apenas uma razão adicional para concretizar este compromisso. Porquê? Porque o crescimento que determinou o aumento das pensões significou também maior receita para o Estado, por via de impostos e das contribuições para a Segurança Social. Aliás, no orçamento para 2018, o Governo previa um acréscimo de 883 milhões de euros em contribuições para a Segurança Social.
A isso, soma-se o acréscimo resultante do IVA social, 27 milhões de euros de receita, o adicional ao IMI pago pelo imobiliário de luxo, 50 milhões este ano, ou ainda a parte do IRC que reverte para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, 70 milhões. Há margem para concretizar este compromisso? Claro que sim, basta querer. O Ministro das Finanças anunciou há dias que, cumprindo a meta do déficit aprovada neste Parlamento, há uma folga de 800 milhões de euros. Essa folga deve servir para o Governo ir além das metas que fixou com Bruxelas ou, pelo contrário, deve servir para honrar o compromisso com os pensionistas e concretizar uma proposta negociada com os parceiros da esquerda, anunciada na concertação social e com o apoio unânime das confederações patronais e das confederações sindicais. Senhoras e senhores deputados, no âmbito da maioria não estamos de acordo em tudo o que diz respeito à segurança social ou ao sistema de pensões, mas estamos de acordo que não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade para fazer o que é preciso ser feito. É tempo de olharmos para quem já deu tanto e fazermos justiça a quem merece todo o nosso respeito. Hoje temos o dever de não frustrar as expectativas que o Governo criou junto de dezenas de milhares de trabalhadores que querem reformar-se como é seu direito. É tempo de honrarmos o nosso mandato e de utilizarmos os recursos que temos para cumprirmos os nossos compromissos com quem tem uma vida inteira de trabalho. O apelo que fazemos é simples: que se aprove este projeto de lei do Bloco, que os deputados e as deputadas deste Parlamento deem esse sinal fundamental, que na especialidade se trabalhe para o concretizar. No nosso país, há uma geração inteira que começou a trabalhar desde muito cedo, mas a vida de trabalho que já levam não está a ser valorizada. Estas pessoas estão a ser vítimas de um corte injusto e ilegítimo que as põe com pensões de miséria. Que justiça é que existe nisto? Nenhuma justiça. E hoje temos a oportunidade de corrigi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem 3 pedidos de esclarecimento. 4 pedidos de esclarecimento, do PCP, do PS, do PSD e do CDS-PP. Responde 2 a 2, é? Portanto, vamos começar pela Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo